Vamos que vamos, presta atenção nessa história. O trabalhador foi agredido até a morte na estação Anchieta da Transurb, aqui em Porto Alegre. Marlon Celso da Costa, 46 anos, trabalhava como segurança na Ceasa. Funcionário de uma empresa terceirizada lá, que prestava serviço de segurança na Ceasa. A briga aconteceu quando ele esperava o trem para voltar para casa, gente. Ele foi espancado até morrer por um grupo ali dentro de uma estação de trem. O Jonathan Bittencourt está lá na frente da Ceasa, onde ele trabalhava, e vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente. Bittencourt, boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Acredito que a expressão, o termo briga, talvez nem represente da forma exata o que aconteceu. O espancamento, propriamente dito, foi registrado na estação da Transurb. Verdade. E é preciso a gente voltar algumas horas no que aconteceu, viu, Samuel? Porque na noite de ontem, houve esse espancamento na estação Anchieta da Transurb, bem próxima aqui da Ceasa, e ela decorre de um trabalho de fiscalização que aconteceu mais cedo por parte dos vigilantes. Por quê? Não existe um controle de acesso na Ceasa. Hoje não existe. Não tem nenhuma biometria, não tem nenhuma catraca, algo que possa, de certa maneira, evitar que pessoas que não têm cadastro entrem para trabalhar, supostamente. Então, o que acontece? Existe esse trabalho de fiscalização por parte dos vigilantes e eles percorrem o espaço para ver a identificação de cada um. No momento da abordagem de um dos grupos, um dos colaboradores, uma das pessoas que estava nesse grupo, acabou saindo correndo. Saiu correndo e, obviamente, daí houve toda uma mobilização para chegar até ele. E o que se constatou é que ele já não tinha um cadastro de 10, 15 anos atrás, muito tempo. Ele foi retirado, não pôde permanecer do lado de dentro. Tem outras informações relacionadas a essa pessoa que eu não vou trazer aqui, mas eu posso confirmar, com base do que eu recebi agora de informação preliminar, é de que ele já tem passagens pela polícia. O que aconteceu? Foi retirado. Depois dele ser retirado, os vigilantes seguiram trabalhando lá de dentro até o final do turno. Final do turno, o transporte vem até aqui, pega os vigilantes e leva até a estação da Transurb, para que eles possam voltar para casa. Quem apareceu na estação da Transurb? O suspeito, aquele que havia sido retirado do lado de dentro mais cedo, porque não tinha o cadastro em dia, inclusive tinha recebido a recomendação de atualizar no dia seguinte, e mais 5 pessoas. Um ataque desproporcional. 6 pessoas acabaram espancando o Marlon até a morte. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Tamanhas as sequelas, os danos físicos. Agora, o presidente do Sindivigilantes, nossa solidariedade nesse momento, a gente entende o quanto dói para vocês como categoria ter que ir até o estabelecimento local de trabalho e não saber se vai voltar. Agora, o que está acontecendo aqui para a gente poder entender esse cenário? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está concernado, um dia bastante triste, por a pessoa do Marlon, o excelente profissional que foi como pai, esposo, avô, pai de 3 filhos, 2 netas, a esposa que fica a lamentar, os nossos sentimentos a eles. E a gente nos pegou de surpresa, ele foi nosso sindicalista junto com nós por 2 gestões, um diretor sindical. A gente fica muito consternado com isso e está buscando informações, pedindo às autoridades policiais que investiguem e que esses marginais sejam presos, que paguem. Um crime hediondo, um crime covarde, onde o Marlon não teve defesa, onde 6 elementos torturam ele e vem a falecimento. É um profissional que saiu para trabalhar e não voltou para sua residência. O que vocês veem na Ceasa hoje que precisa ser transformado, precisa mudar para dar garantia de segurança para o vigilante que vai fazer o seu trabalho diariamente? A gente está buscando informações sobre os devidos os procedimentos que devem ser feitos para que tenha mais segurança aos trabalhadores vigilantes. Da forma que está sendo conduzida, a gente tem colegas aqui que trabalhou
que não tem segurança nesse momento. A gente precisa buscar que tenha segurança aos nossos trabalhadores vigilantes. A gente questionou a questão do controle de acesso. A SEASA, ela informou, assessoria de comunicação, que existe um processo de implementação disso. Deve levar ainda uns 6 meses para ter biometria, o que vai ser um avanço significativo. Mas existem relatos de que, enquanto isso não acontece, tem gente que fica trocando de colete, né, para poder entrar ali e também ficar no meio do pessoal. Sim, o pessoal que trabalha de carregador aqui, tá? Muitos, eles ficam passando o colete um para o outro para poder ter acesso durante a SEASA, tá? Eu trabalhei aqui há muitos anos junto com o Marlon, um baita de um companheiro, um baita de um amigo, um baita de um pai, tá? Um baita profissional. E assim, ó, nós para sair ou entrar dentro da SEASA, nós tínhamos que se reunir ou numa parada ou na estação de trem para poder vir, porque senão a gente era pego de surpresa por esses elementos. Ou seja, eu até lhe pergunto, há quanto tempo o senhor deixou de trabalhar aqui? Eu faz 13 anos que eu deixei. 13 anos o senhor não trabalha aqui e já naquela época tinha esse tipo de problema. Sim, naquela época a gente até falava com as antigas gestões que estavam aí, tá? Mas eles nunca davam ouvido para nós, nunca tomaram providência. Eles deveriam botar catracas, deveriam botar, enfim, biometria, mas nunca fizeram. Isso aí nós cansamos de pedir para eles e eles nunca fizeram isso aí. Vocês se juntavam para ir juntos para a parada, para a estação, para ir em segurança, se protegendo, no caso? Exatamente, para a gente se proteger a gente e os colegas. Como é ir para o trabalho sabendo que pode ser atacado a qualquer momento? É uma tortura, porque certa vez eu estava em frente à minha casa, tá? Lavando meu carro e um deles me reconheceu, tá? Ali eu já fiquei, como digo assim, totalmente desconfiado e aquela tortura, entendeu? Isso que eu não moro perto daqui. Nós temos aqui alguém que foi colega do Marlon e que o Marlon já vinha vivenciando isso antes, então. Há muitos anos. Só o Marlon, ele amava trabalhar na SEASA. A vida dele era SEASA, tá? E só o Marlon estava aqui 15 anos dentro da SEASA. Uma informação importante, nós que estamos em frente aqui à SEASA, é que existe essa questão da implementação que está sendo realizada do sistema de biometria. Sim. Vem tarde, inclusive, com um vigilante sendo morto, até porque mais de 10 anos esse problema está acontecendo por aqui. Enquanto isso não acontece, é aquela fiscalização no olho, na abordagem, como aconteceu aqui ontem à tarde e houve a retirada de um dos elementos que estava do lado de dentro, sem autorização. Então, existe essa questão. E a dificuldade no controle de pessoas que entram, porque como foi relatado inclusive para nós, alguns desses carregadores trocam de colete e passam um para o outro, para garantir que o outro possa entrar também. Então existe esse problema que está sendo registrado por aqui. E um outro aspecto, agora eles não precisam ir mais também caminhando, a pé, juntos, eles vão com um transporte que é fornecido aqui na SEASA para ir diretamente para a estação de trem. A assessoria de comunicação aqui da SEASA informou que se está trabalhando também na possibilidade de transporte AV daqui até a casa de cada vigilante. E são os únicos, inclusive, que recebem o transporte, né? Até para zelar pela segurança deles. Só que, infelizmente, são apenas promessas que não foram implementadas, todas elas, né, na sua plenitude. E a gente está aqui com trabalhadores que perderam o colega. Para a gente encerrar, o número de vigilantes aqui é suficiente? Qual é a situação aqui para tanta gente que passa por aqui todos os dias e não tem nenhum controle de acesso? Pelo que se sabe, o número aqui é insuficiente. O número de vigilantes é insuficiente para a demanda que tem aqui. Está aumentando ou diminuindo com o passar do tempo? Diminuindo. Os trabalhadores vigilantes, eles estão retirando os trabalhadores vigilantes. Já teve um número bem maior e hoje é um número menor. Então, eles estão sempre com aquela de reduzir, aí que entra a nossa categoria em si. É uma categoria que tem um alto risco. Como se vê hoje, perdemos o companheiro que saiu para trabalhar, não voltou para sua residência, seus filhos, a sua esposa, seus netos ficaram esperando e ele não voltou.
e muitas vezes nossa categoria não é valorizada. Então a gente pede mais valorização à nossa categoria. Muito obrigado, presidente. E a preocupação que fica aqui também dessa categoria, né, dos vigilantes chega a biometria, é um elemento de segurança, é tecnologia. Será que com a chegada dessa ferramenta que deve ajudar essa categoria no trabalho, vai se tirar mais vigilantes? É o questionamento que fica, inclusive, por parte deles. Que coisa, né, gente? Pobre desse homem, desse trabalhador espancado, foi morto, não sei se usaram uma faca, alguma coisa também nessas agressões que fizeram contra ele. Foi de uma covardia total, muita covardia o que aconteceu lá na estação do trem quando mataram esse homem. 6 contra 1, gente, desproporcional demais, né? E motivo para fazer isso não tinha. Ele estava fazendo o trabalho dele, retirou aquela pessoa de lá porque ela não tinha autorização para entrar. Mas é muito difícil fazer uma fiscalização ali da forma como tudo está acontecendo, né? É muito complicado fazer uma fiscalização, onde as pessoas não precisam se identificar, entra qualquer um, sai qualquer um. Vamos lembrar que nesta semana nós noticiamos um caso de um furto que aconteceu lá dentro. Lembram? 150 mil, mais ou menos, de um dos trabalhadores lá de dentro da Ceasa, porque alguém entrou lá, já conhecia tudo, onde estava o dinheiro guardado, já conhecia o horário de troca de vigilantes, tudo isso lá dentro da Ceasa, né? Talvez por isso, aí eu não sei dizer, mas talvez por isso houve um cerco maior com relação às pessoas que não estão autorizadas a entrar por lá. Tem que ter controle lá dentro, né? Tem que ter controle lá. Deixa eu ver aqui, a gente tentou fazer contato com a Ceasa, conversar com eles, né? Mas até agora vão mandar uma nota, é isso, seu Israel? Não quiseram se manifestar? Bom, se não quiseram se manifestar, daí. Já tem a nota? Então ele traz pra gente daqui a pouco, mas conversar conosco não quiseram. Então, aí os vigilantes falaram tudo que entenderam por direito falar, correto falar, né? Se as não quis, não posso fazer nada aqui, né? Estamos à disposição, mas se não quis falar, também não posso fazer nada. Tem um problema que precisa ser resolvido por lá. Daqui a pouquinho o Jonathan Bittencourt vai voltar conosco para trazer mais informações sobre o crime, sobre essa morte covarde que aconteceu aqui em Porto Alegre. Perde uma família, perde um pai de família, perdem os filhos, os netos e o bandido está solto por aí. Quem cometeu esse crime está solto por aí. O que será que passou pela cabeça? Vou me vingar? Mas vingar do que está errado? Que é isso, gente? Mas foi o que aconteceu com esse homem. Ele morreu e os bandidos estão soltos por ali. Agora, não sei se a polícia vai ter dificuldade para identificá-los, porque tinha muita testemunha. Certamente tem câmeras de monitoramento lá na Transurb. Eles entraram, saíram. Tem câmeras de monitoramento em vários lugares lá. É muito provável que essas câmeras identificaram quem cometeu essa barbaridade. A gente tem uma dificuldade muito grande a falar com essa delegacia de homicídios, né, dessa região da cidade ali, por convicção, por opção, não preferem não se manifestar, então as informações da Polícia Civil ficam um pouquinho mais complicadas. Mas tenho certeza que lá na frente, quando possível, vão trazer os detalhes a respeito do que aconteceu com esse trabalhador. Para a família dele, todo o nosso carinho, nosso sentimento de pesar para vocês, pelo que vocês estão passando. Foi uma injustiça muito grande o que ocorreu e a gente precisa rápido de respostas a respeito dessa barbaridade.